Amém? Abra sua Bíblia em dois textos, tá? Dois textos. O primeiro é Salmo de número 23. Abre aí, coloca a mão e vai depois para Lucas capítulo 11, verso 33 a 54. E aí eu já quero, enquanto você vai fazendo o processo, abrindo os dois textos, bota a mão aí no Salmo, deixa aí, e depois vai para Lucas e deixa lá. Nós vamos, na realidade, ministrar sobre Lucas, mas eu quero utilizar o texto de Salmos para dar a base do título da nossa reflexão, certo? E você vai entender. Também quero, antes de começar a fazer a leitura e exposição daquilo que Deus propôs no meu coração para a igreja hoje, dizer que essa mensagem ela está intimamente ligada com a mensagem de domingo. Domingo nós pregamos uma grande porção, aliás, nós fizemos a leitura de uma grande porção e nós tratamos basicamente de mais da metade do texto, mas nós não trabalhamos sobre a última parte do texto. E hoje nós vamos trabalhar essa última parte do texto juntando com o final. E as informações que aqui estão, que eu vou tratar hoje, elas estão interligadas com as coisas que foram ditas no domingo passado. Então, se você quiser um entendimento mais claro daquilo que foi dito no domingo passado, preste bastante atenção no que está sendo dito hoje, ou que não vai ser dito, ou no que vai ser dito hoje. E se você quiser rememorar a mensagem, amanhã, quando nós colocarmos a mensagem no YouTube, você pode assistir as duas mensagens e ter um entendimento mais pleno do que nós desejamos apresentar nesse texto. Amém? E aí, Salmo, pedi para vocês abrirem e eu mesmo não abri, né? Perdão. Oi? Salmo de número 23, verso de número 5. E nós vamos apenas ficar com a frase do Salmo que diz: prepara uma mesa para mim perante a presença dos meus inimigos. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí eu quero que você salte, porque esse é o tema da nossa reflexão. O tema da nossa reflexão está baseado neste salmo, porque é exatamente do que nós vamos tratar, o que esse salmo diz. É uma mesa preparada diante dos inimigos, que é o nosso tema, uma mesa preparada diante dos inimigos. E aí eu quero que você salte lá para Lucas capítulo de número 11, verso de número 35 aos versos de número 54, que diz assim, acompanha comigo e deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, porque nós vamos tratar verso a verso desse texto, amém? Diz assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Verso de número 37, preste atenção. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais
a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não desprezar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com as cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem com um dedo vosso tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis na obra de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão a outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedis os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe cilada e procurando apontar-lhe na boca ou apanhar-lhe na boca alguma coisa para o acusarem. Vamos ter uma palavra de oração. Deus bendito, em Cristo Jesus nós te pedimos graça para falar, ó Deus, com clareza à tua igreja. Em nome de Jesus, pelo poder, pela influência da ação de teu Espírito, ó Deus, permita-nos, ó Deus, ministrar com coerência a essa comunidade e falar, ó Deus, as coisas que tens posto no meu coração, de forma que a tua igreja aprenda, compreenda e possa, Senhor, vivenciar a tua palavra nos dias de hoje. Essa, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Irmãos, o contexto desta porção que nós acabamos de ler está ligado com todos os eventos que acabaram de ocorrer. Ou seja, Jesus havia acabado de libertar um homem de sua possessão demoníaca, e os líderes religiosos que estavam ali presentes acusaram Jesus de realizar aquela obra de libertação pela influência e pelo poder de Beelzebu. Além da acusação de operar maravilhas e libertação pelo poder de Beelzebu, também havia ali naquele grupo de pessoas que clamavam, que pediam e que exigiam de Cristo que mais um milagre se realizasse. E aí, talvez a exigência por mais milagres, porque é isso que o verso de número 16 diz, que alguns ali presentes tentando pediam outro milagre. Então, talvez a exigência por mais um milagre ali naquela narrativa fosse para confirmar a sua associação, ou a associação de Jesus sob o poder dos demônios, ou para desmentir essa acusação. Não sabemos, mas pela ideia de provar Jesus, é mais conveniente identificar que a ideia era: solicitamos mais um milagre para identificar, para confirmar que realmente as suas ações são obras dos demônios. Uma coisa é certa, independente da forma, da intenção do coração daqueles que exigiam mais milagres,
após ver a libertação de uma pessoa possessa. E ao invés de louvar e glorificar o nome de Deus, exigia-se de Cristo mais um milagre. O certo é, independente daquilo que estava no coração, aquela atitude de exigir de Jesus mais um milagre, mesmo diante das coisas que ele já fazia, era uma flagrada demonstração de incredulidade. Era uma desconfiança, no mínimo, para não dizer, ou, na realidade, para revelar aquilo que será o cerne da ideia que nós queremos tratar aqui, ou seja, uma clara demonstração daquela geração que ali estava, de como eles olhavam, de como eles percebiam, de como eles se relacionavam com a pessoa bendita de Jesus Cristo, com as suas obras e com a sua mensagem. O pedido por mais um milagre, além de demonstrar a incredulidade, além de demonstrar a desconfiança, mostrava claramente qual eram os sentimentos, qual era a ideia, a percepção e compreensão daquela geração sobre a pessoa de Jesus. E é sobre essas coisas que nós vamos tratar um pouco mais à frente. Agora, seguindo a narrativa, após Jesus fazer o milagre, após Jesus libertar o adolescente, aquele jovem, após a acusação, o pedido por mais um milagre, Jesus então passa ali a usar a imagem daquela experiência de libertação, aquela imagem de batalha espiritual, onde ele liberta um adolescente das forças opressoras do diabo. Então ele usa aquela imagem para demonstrar de forma clara qual era o contexto daquela narrativa, qual era o contexto da vivência daquele povo, como era que eles estavam se associando com a mensagem, como é que eles estavam se associando com as ações de Cristo. Então Jesus passa então a dizer para eles que um reino dividido não pode subsistir. E Jesus usa a imagem da libertação do adolescente, de Satanás dividindo o seu próprio reino, Satanás contra Satanás. Então ele diz, um reino dividido não pode subsistir. É o que está escrito nos versos 17 aos versos 20. Jesus fala sobre isso. E a ideia aqui, irmãos, é apresentar que o reino de Deus chegou. O verso 20 diz isso. Se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, significa dizer que o reino de Deus chegou entre vós. Irmãos, e o reino de Deus chegou entre vós tomado de ações extraordinárias, com comprovações inequívocas de que era o reino de Deus que havia chegado. Libertação, curas, cegos vendo, pessoas sendo libertas, a mensagem sendo proclamada. Então Jesus diz, um reino dividido não pode subsistir, e o reino que chegou é o reino dos céus. E aí Jesus, para mim, que é o versículo que dá conta desta narrativa, está expresso no verso de número 23, que é quando Jesus diz assim, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo, o reino chegou. Eu estou proclamando o reino e proclamando com poder e autoridade. E quem não está contra mim, está dividido. Quem não está comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. A sequência disso é Jesus continuando com a imagem do valente que domina a casa, e que aquele valente que domina a casa confia na sua força, confia no seu poder, confia na sua dominação. Entretanto, um outro valente, um homem mais valente do que aquele valente que domina a casa, chega, se sobrepõe sobre o valente, e aí domina e expulsa. Isso é a imagem dos versos 21 e 22 do capítulo 11. Irmãos, esse valente
que domina a casa são os líderes de Israel, que dominam o povo de Israel. E o mais valente que vem e liberta é Jesus. Jesus é aquele que, quebrando o poder, a força e a influência dos líderes religiosos, despoja o poder deles, despoja o seu domínio e liberta o povo. Os versos de número 24 e 26, que retratam a casa varrida, adornada, e uma advertência para que aquela geração, é uma advertência para que aquela geração liberta da opressão e do domínio das lideranças religiosas, liberta por quem? Libertas pelo poder, pela autoridade e pela proclamação de Jesus. Então, a casa varrida e adornada é a imagem de Israel que foi liberta pela presença do mais valente. Entretanto, Israel não se submeteu à autoridade de Jesus. Não se submeteu ao domínio de Jesus. A casa estava varrida. E por causa disso, ela ficou sujeita a uma condição pior do que a inicial. Eles foram libertos, mas voltaram ao domínio opressor da religião judaica. Eles foram libertos pela proclamação, seguiram Jesus, proclamaram Jesus como rei quando ele adentra na cidade de Jerusalém, sim ou não? Os irmãos lembram da imagem, o texto bíblico, Jesus montado no jumento, adentrando na cidade de Jerusalém, o povo colocando folhas no chão e clamando, bendito, hosana, aquele que vem em nome do Senhor, bendito e tal, proclamando-o como rei. Eles estavam sentindo-se libertos do poder opressor de Israel. Entretanto, não se submeteram. E aí, irmãos, entraram num processo de embrutecimento pior do que o anterior. Prova disso é que no julgamento, poucos dias depois da proclamação de bendito é aquele que vem em nome do Senhor, quem grita, crucifica, é todo o povo. O grito de crucifica-o, crucifica-o, não vem apenas dos líderes religiosos, mas vem de todo o povo embrutecido, tomado, numa situação de domínio pior do que aquela que vivenciavam anteriormente, a libertação promovida pelo mais valente. Os versos de número 26 a 32 mostram Jesus proclamando um discurso profundamente duro, discurso de juízo, discurso de condenação para toda aquela geração. Jesus diz nesses versos que se levantará gentios como a rainha do sul e os povos, aquela geração de Nínive que ouviu a mensagem proclamadora de Jonas e converteu-se, eles se levantarão e condenarão aquela geração. Então, esse é o contexto de onde essa mensagem está inserida. Os versos aqui subsequentes, associados a essa narrativa, ela incluindo o banquete, lá na casa do fariseu, mostra, irmãos, o diagnóstico de Jesus. Todos esses versos que começam lá da narrativa da expulsão do demônio, até aqui, até os versos de número 33, mostra o diagnóstico. E o restante desses versos, ou seja, os versos 33, seguindo até os versos 36, revela-nos aqui, irmãos, o diagnóstico que Jesus faz sobre aquela geração. Como é que Jesus tem entendido o processo de recebimento que aquela geração tem tido de sua mensagem, de sua vida e de suas obras. Preste atenção, você está com a sua Bíblia aberta aí em Lucas, observa aí o verso de número 33 comigo. Ele diz assim, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em um lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro.
a fim de que todos que entrem vejam a sua luz. Irmãos, para que você entenda o que eu quero dizer, quando isso é o diagnóstico de Jesus a respeito de como Israel estava assimilando e recebendo a mensagem de Jesus. Jesus apresenta uma parábola. Jesus utiliza uma figura de linguagem. Começa a utilizar a imagem da candeia. E quem é a candeia, irmãos? A candeia aqui é o próprio Jesus. Isaías de número 49, verso de número 6, diz que ele que é... O texto de Isaías está se referindo ao servo do Senhor, direcionando o servo do Senhor a Israel, mas nós sabemos que o texto tem referências ao Cristo. Amém? Então, em Isaías 49, verso de número 6, ele diz: te pus não apenas como servo, mas como luz entre os gentios. Então, o Cristo de Deus, o servo do Senhor, ele é a luz entre os gentios. João, capítulo de número 1, verso de número 9, diz que Jesus é a luz dos homens. Então, claramente, Jesus se utiliza da imagem de uma candeia para referir-se a ele como a luz. E aí, o restante dos versos, que é os versos 34 até os versos de 36, é Jesus deslocando a imagem dele como a luz e os efeitos de como aqueles que são iluminados apresentam a luz. Ou seja, aqui é o diagnóstico de Jesus de como nós, ou como aquela geração estava sendo iluminada ou estava recebendo a luz que veio ao mundo. A luz que era a luz de Deus para o mundo, a luz de Deus para os homens. Então, acompanha comigo agora os versos 34 a 36. Ele diz: a lâmpada do corpo, preste atenção, como ele deslocou agora a imagem. Primeiro ele falou do candeeiro, da luz, agora ele está falando, a lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado, mas se lhe for mal, todo o teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é trevas. Portanto, se todo o teu corpo está iluminado, sem parte alguma tenebrosa, estará tudo iluminado como a lâmpada quando te ilumina com seu fulgor. Irmãos, como eu disse, Jesus desloca agora a atenção da luz e passa a mostrar aqueles que são receptáculos dessa luz, aqueles que são os alvos de iluminação dessa luz. Qual é o efeito que essa luz produz naqueles que são iluminados? E ele diz que a forma de recepção dessa luz é pelo olho. Amém? Mas você vai entender melhor. Verso de número 34, os olhos aqui referem-se à alma. A alma que é o centro de interesse do nosso coração. O centro de interesse dos que estão tendo contato com a luz. Os olhos, quando Jesus diz, a candeia do teu corpo são os teus olhos, Jesus está dizendo que é como você recebe. Porque a imagem do olho para revelar como nós estamos lidando com a mensagem, com a pessoa e com as obras de Jesus. Porque o olhar, o semblante, revela o estado de alma que nós estamos vivendo. Quando você olha para alguém com um olho fechado,
com as sobrancelhas arqueadas, com o semblante sisudo, você já sabe que o estado de espírito daquela pessoa é um estado de ódio, de raiva, de estupidez. Quando você olha para uma pessoa com os olhos marejados, quando você olha para uma pessoa com um semblante já entristecido, você sabe que ela está sofrendo em dor, em choro. Quando você vê uma pessoa com um semblante brilhoso, com aspecto de leveza, você sabe que ela está num estado de alegria. O semblante, os olhos, a face demonstra o estado de alma que estamos. Jesus está dizendo que o semblante daquela geração, o olho e como eles estão vivenciando e se apresentando, revela como a mensagem tem chegado e como ela tem lhes levado a um estado de alma, de espírito. Os irmãos lembram de Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 6? Quando Deus apresenta-se para Caim, e a pergunta que Deus faz para Caim, os irmãos lembram qual foi a pergunta? Ele diz: por que está decaído o teu semblante? Porque o semblante de Caim já revelava a sua frustração por não ter sido aceito pelo Senhor e por já ter proposto no coração o assassínio de seu irmão. Jesus faz uma espécie, irmãos, nos versos 34 e verso 35, de câmbio. Ele vai movimentando-se entre as luzes interiores e a luz interior que cada indivíduo possui na alma. Ou seja, Jesus vai movimentando entre a capacidade de ser iluminado, a capacidade de absorver a luz do Senhor e ser iluminado, mas também a capacidade de trevas, de escuridão que cada alma possui em si. Veja aí comigo os versos 34 e 35 novamente. Ele diz: a lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também luminoso, mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, ver bem se a luz que em ti há não são trevas. Os versos de número 36 é uma espécie de advertência. Advertência para como a nossa alma, para como nossos olhos têm compreendido Jesus, compreendido o seu ministério, porque como nossa alma, nosso coração, nosso espírito se relaciona com as obras de Cristo, com a pessoa de Cristo, com o ser de Cristo, com o nome de Cristo, isso é definidor para a nossa eternidade. Por isso ele diz: veja bem se a luz que há em ti não são trevas. Veja bem se a disposição para ter contato com a minha palavra, com as minhas obras, com as ações que tenho dito, se essa disposição não são recebidas em você com perversidade e com maldade. Porque essa era a postura daquela geração. Vendo as obras e ouvindo a mensagem de Cristo, colocavam-se, apertavam-o para tentá-lo. E tentando-o, suplicando mais um milagre. Agora, irmãos, estando de posse desse pano de fundo, eu acredito que ficará mais claro entender as coisas que aconteceram na narrativa subsequente, ou seja, a narrativa do jantar. Então, o que foi que eu quis dizer para você? Eu quis dizer para você que, desde o começo da narrativa, lá da expulsão, do confronto com os mestres, o confronto com o povo, a ideia, o diagnóstico de Jesus ao falar da candeia,
e da alma, tudo isso aqui, todas essas informações, num clima de profunda tensão, nos conduzirá a entender por que aquele jantar aconteceu nos padrões que aconteceram. E aqui, nesse momento, é que se encaixa mais perfeitamente o tema da nossa mensagem, ou seja, uma mesa preparada diante dos inimigos. Porque é exatamente isso. Esse jantar é um jantar realizado na presença não de pessoas amigas. Não é um jantar realizado para festejar, para comemorar ou para cultuar, não é. É um jantar produzido, preparado por inimigos do Senhor. Presta atenção, irmãos, que a narrativa não trata esse jantar como era comum, ou um almoço. Não sei como é que está na sua narrativa, se é um jantar, se é um almoço, mas é uma refeição. E quando os judeus se agrupavam para uma refeição, quando eles convidavam alguém para uma refeição, era minimamente por dois motivos: ou para honrar aquele convidado, ou para celebrar algum rito religioso. Entretanto, esse jantar não tem nada de honra ao convidado, nem tem nada de litúrgico religioso para ser comemorado. Ou seja, esse jantar, na verdade, era mais uma cilada, era mais uma estratégia para encontrar em Cristo alguma coisa que lhe descredibilizasse diante da nação, a fim de roer, a fim de fragmentar, a fim de quebrar a influência crescente que Jesus estava tendo entre o povo. Lembra que na mensagem passada nós falamos que o interesse dos religiosos era perpetrar o seu poder, a sua dominação sobre a nação? Agora, o que é interessante é como Lucas apresenta, como ele introduz o jantar. Preste atenção, irmãos. O verso de número 37 diz assim, ó: e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Ou, em outras versões diz, e logo imediatamente a estas palavras, um fariseu rogou-lhe que fosse jantar, comer com ele. E ele foi e assentou-se à mesa. Agora, imediatamente após essas palavras, ou ainda falando o quê? O que era que Jesus estava falando? Que moveu, que conduziu o fariseu a convidá-lo para um jantar? Olha, irmãos, foi o que nós acabamos de tratar. Primeiro, a repreensão de Jesus às lideranças religiosas. Que eles deixassem o poder e a fome de domínio e se convertessem, se arrependessem, porque o reino de Deus havia chegado. E eles estavam resistindo ao poder de Deus. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre a condenação, sobre o juízo que haveria de vir sobre aquela geração, que era incrédula, perversa, maligna. Jesus começa o texto dizendo: maligna é esta geração. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava advertindo aquele povo, aquela geração, sobre como eles estavam recebendo a mensagem. Jesus estava dando o diagnóstico daquela geração. Então, nada, irmãos, daquilo que Jesus estava falando era convidativo para um fariseu chamá-lo para um jantar. Então, o jantar era sim uma mesa preparada diante de inimigos. Era uma cilada. Era uma oportunidade de encontrar em Jesus Cristo alguma palavra. E o verso final, irmãos, dessa narrativa diz isso:
que a partir daquele momento, ao final de toda a narrativa, o texto diz, e eles apertavam Jesus e indagavam, tentando achar alguma coisa que pudesse acusá-lo. Agora, posto isso, apresentado essas coisas aos irmãos, é claro, é lógico, é definidor que o resultado daquele jantar não poderia ser diferente, tendo em vista toda a narrativa. E aí, irmãos, o verso de número 38, que trata da narrativa em específica do jantar, começa assim, olha só. Você está aí com sua Bíblia aberta? O verso 38. E o fariseu, vendo isto, ficou admirado que ele não fizera primeiro as abluções antes do almoço. Ou seja, que ele não lavara as mãos antes do almoço. Irmãos, Jesus apresenta aqui, ou Lucas apresenta aqui nesse texto, os rituais de purificação que os judeus, e eu quero que você preste atenção nisso. Aqui é apresentado os rituais de purificação que os judeus transformaram em uma espécie de identificação, de separação para quem era um judeu observante de um judeu não observante, de alguém fiel e de alguém infiel. Mas também era um ritual que separava os judeus dos gentios. Agora, essa apresentação do lavar as mãos é errado? Em si, não. Em si, a lei da purificação não é errado. Por quê? Porque ela está descrita lá em Levítico, capítulo de número 15, verso de número 11. O texto de Levítico, capítulo 15, verso de número 11, diz assim, também todo aquele em que tocar quem tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. A lei determinava que houvesse a lavagem das mãos. A lei determinava que houvesse a purificação. Entenda, eu quero que você entenda que esse lavar as mãos não tem nada a ver com higiene. Tem a ver com purificação e contaminação. Amém, irmãos? Então, quem tinha um fluxo, fosse de sangue ou fosse de qualquer substância do seu corpo, e alguém tocasse nele, você ficava impuro. Então você tinha que lavar as mãos para produzir a purificação. Entretanto, irmãos, a lei da lavagem das mãos e da purificação, ela era direcionada para quem tocou em alguém impuro. Ela não foi posta para ser realizada a cada refeição. Ela não foi posta para ser executada sob os utensílios da mesa. Como Jesus aponta para ele, vocês lavam o exterior do copo, mas o vosso interior está cheio de rapina. A ideia é que os fariseus transformaram essa prática em coisa que determinasse a separação de quem era fiel e de quem era infiel. Segunda coisa, o verso de número 39 e o verso de número 41, acompanha comigo aí. Jesus diz: o Senhor, porém, lhe disse: agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Verso de número 41. Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós.
Jesus aqui, irmãos, denuncia novamente a malignidade daquela geração, retomando os conceitos que ele já havia trabalhado nos versos 29 e nos versos 40 do mesmo capítulo, quando ele diz que aquela geração era maligna, era perversa. Ele volta aqui nos versos 39 a 41 e reafirma isso, direcionada para os fariseus, dizendo: vocês são perversos, malignos, estão cheios de rapina. Jesus está literalmente afirmando para os fariseus que a aparência de piedade, que os atos externos de liturgias não tem valor algum, irmãos, quando o interior está tomado de trevas. Lembra do texto anterior? Vede se a luz que há em vós não são trevas. Os versos de número 42 a 52 é composto por uma série de repreensão, tanto a fariseus como aos escribas da lei. Observa comigo o verso de número 42. Ele começa: ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar estas coisas, sem deixar de lado aquelas. Irmãos, Jesus aqui está apresentando, está combatendo o orgulho religioso. Aliás, está combatendo a observação de temas secundários. Jesus está aqui confrontando os fariseus com relação à prática comum daquele grupo, de observar coisas supérfluas, coisas transitórias, coisas da periferia da fé, e não observavam o centro, o cerne, o princípio da fé. Ou seja, eles se preocupavam com ações de apresentação na fidelidade, até mesmo do dízimo da hortelã, do dízimo dos alimentos. Não era só o dízimo dos seus recursos, mas o dízimo de cereais, de folhas. Mas eles negligenciavam o cerne da lei, que comandava aquelas coisas que estavam na periferia, ou seja, a entrega do dízimo, que era a justiça e o amor. Por quê? Porque o dízimo de Israel era estabelecido como uma prática justa para os levitas, como uma expressão de amor e cuidado de Deus para os levitas. Mas eles se importavam com a entrega dessas coisas, não observando nem a justiça e nem o amor. Verso de número 43, ele diz: ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Jesus aqui, irmãos, agora sim, combatendo o orgulho religioso, combatendo diante da prática de fé daqueles homens, o desejo de ser reconhecido, de receber os tapas e os reconhecimentos, os tapas nas costas e o reconhecimento que o homem pode dar para o outro homem. Verso de número 44, Jesus diz: ai de vós que sois como os túmulos disfarçados sobre os quais se pode transitar sem saber. Ô irmãos, ai de vós que sois como os túmulos disfarçados, que se pode transitar sem saber. Irmãos, por que Jesus utiliza essa expressão, os túmulos disfarçados? Porque havia em Israel lugares
antigos que foram postos como túmulos. E todo mundo sabe que para um judeu, se ele tocasse em algo morto, ele precisava se purificar. E quando um judeu passava em cima de um túmulo, sem o saber, ele ficava impuro. Mesmo que ele não soubesse, ele ficava impuro. Jesus diz: vocês são como os túmulos disfarçados. A prática de fé, a prática religiosa, litúrgica de vocês, mancha, contamina o povo, sem que eles nem percebam. Por quê, irmãos? E por que eles fazem isso? Jesus vai tratar um pouco mais na frente, você vai entender. Porque eles, nessa prática, adulteraram a aliança de Deus, adulteraram a lei de Deus, colocaram coisas na lei de Deus que o Senhor não exigiu. E fazendo assim, deturparam a aliança de Deus, se tornaram impuros diante da aliança do Senhor. E todos aqueles que estavam debaixo das orientações daqueles sacerdotes contaminavam todos aqueles que se aproximavam dele. E o texto bíblico diz isso. O texto bíblico diz: vós, que sois esses sepulcros disfarçados, fecharam a porta para que nem vocês entrem, nem aqueles que desejam entrar possam entrar. Esse texto também pode ser entendido de uma outra forma. Esse texto pode ser entendido como se eles, os líderes religiosos, fossem como os sepulcros que estavam escondidos. Ou seja, assim como os sepulcros estavam escondidos, disfarçados, aqueles fariseus com a imagem de piedade, com a imagem de religiosidade, escondiam uma imagem externa, escondiam a podridão de seu coração e de suas almas. Assim como os sepulcros escondiam a podridão que lá se encontrava. É disso que Jesus está falando quando ele diz: ai de vocês que são como sepulcros disfarçados. Verso de número 46, ele diz: e respondeu igualmente: ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais estes fardos nem com um dedo sequer. Verso de número 46 é Jesus condena os legistas da lei que transformaram a lei em algo insuportável. Transformaram-na num peso insuportável que nem mesmo eles podiam levar. Irmãos, quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo? Que a lei do Senhor, ela era impossível, ela era um peso, uma carga, eram muitas leis, muitas diretrizes para ser observadas, que era mais um peso. Esse entendimento está equivocado. A ideia aqui, irmãos, é que os líderes religiosos, eles retiraram a alegria, eles retiraram o prazer, eles retiraram a doçura que se encontra, que se expressa na lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela promove na alma doçura. A lei de Deus, ela é boa, ela é agradável. O texto bíblico de 1 João capítulo 5, verso 3 diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, diz João. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: sabemos todavia que a lei é boa.
se alguém a usa de forma adequada. 1 Timóteo 1,8. E aí, irmãos, Salmo de número 19, que para mim é o texto que trata da lei com essa alegria, doçura e prazer. Salmo 19, versos 7 a 11 diz: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Irmãos, o salmista está falando da Torá. O salmista aqui está falando da Torá, dos 10 mandamentos, de todas aquelas determinações que nós lemos aqui no livro de Levítico, que nós estamos lendo no livro de Números. Ele está falando dessas diretrizes aqui. Ele está dizendo, essa lei é perfeita, essa lei refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Olha aqui, irmãos, o tema da iluminação da alma, através da palavra de Deus, da lei dos preceitos do Senhor, ela ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros, justos, justamente, mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. A lei do Senhor não é um peso, não é um fardo, mas Jesus diz que os escribas, os doutores da lei, transformaram essa lei agradável, boa, cheia de doçura, que ilumina a alma, que dá sabedoria ao simples, que fortalece em coisa pesada e insuportável. É disso que Jesus está tratando com os fariseus. É essa denúncia que o Senhor está tratando nesse jantar. Versos de número 47 a 51, Jesus denuncia novamente a disposição perversa daqueles homens que continuam matando e edificando os túmulos dos profetas que Deus havia enviado. Jesus lhes garante, com todas as letras, que o sangue destes profetas seria requerido das mãos deles. O verso de número 52, irmãos, é o fechamento. O fechamento de um discurso duro, de um discurso forte, reprovável, sobre a prática religiosa daquela geração. Ou seja, eles adulteraram a lei de Deus, eles adulteraram a aliança do Senhor, eles adulteraram a aliança de Deus com o seu povo, eles impedem que as pessoas que sinceramente desejam se aproximar do Senhor tenham acesso a Deus, e eles próprios não conseguem chegar e ter mais acesso ao Senhor. Isso é o desenvolvimento dessa narrativa do jantar. E eu quis fazer isso, irmãos, tratando texto a texto, verso a verso, que é para você ter consciência e entendimento do que o texto narra, do que o texto trata, de que é que Lucas estava falando quando Jesus estava vivenciando este fato, esse banquete. Algumas pessoas dizem que Jesus, talvez até por causa da imagem cinematográfica, daquele filme Jesus, de Franco Zeffirelli, aquele filmezão antigo, que sempre passa no final de ano, né, com aquele aspecto bondoso. A imagem que nós temos é de um Jesus bonachão, às vezes, né, um Jesus paz e amor, um Jesus, né, que é incapaz de dar uma palavra dura, de repreender, de condenar. Mas esse texto demonstra que
Jesus pode ser duro com as suas palavras quando a nossa prática de fé deturpa, adultera os princípios de uma vida e de sua palavra. Me permita aqui, para finalizar, faltam apenas 3 minutos para as 7, eu vou ser muito rápido, fazer uma aplicação de tudo isso que nós trabalhamos aqui. Primeira aplicação, 3 ou 4 aplicações, mas muito rápidas. Primeira, e à medida que eu vou apresentando isso, vá fazendo os links com tudo que nós já dissemos. Primeira aplicação, o nosso coração, ele é profundamente perverso, na essência. Na essência. E isso, irmãos, é por causa do pecado original que Adão cometeu e que, como herança solidária, nós carregamos. Então, essa maldade, essas trevas, elas estão cobrindo o meu e o seu coração. Nós precisamos da iluminação da candeia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a luz dos homens. Nós somos necessitados de que a palavra de Deus, a lei, os preceitos do Senhor que ilumina os olhos do homem. Lembra de Salmos 19? Nós precisamos do Espírito de Deus que vem como chama de fogo. E fogo é a imagem da purificação, mas também a imagem que traz luz às trevas. Nós precisamos disso, irmãos, para que as trevas que há em nós sejam dissipadas. E que a luz de Deus abunde em nossa alma, em nosso ser. De maneira que o nosso reflexo, de maneira que o nosso semblante demonstre o semblante de Cristo. O semblante daquele que foi alcançado, iluminado e livre das trevas. A disposição de nossa alma, a maneira como vemos Cristo, como o contemplamos, os sentimentos que se desenvolvem a partir disso, podem e definirão a minha e a sua eternidade. A minha e a sua eternidade. 2. Segunda aplicação. Preste atenção nisso. Os ritos, as liturgias, toda a expressão exterior de fé precisa ser uma manifestação visível das coisas que ocorreram na nossa alma quando o Senhor nos achou. Escuta, irmãos. Vir ao culto, ter condutas de oração, ter condutas de auxílio ao outro, de cooperação, isso precisa ser um reflexo externo, visível, daquilo que aconteceu na nossa alma quando o Senhor nos encontrou. Ou seja, Ele dissipou as trevas, colocou luz em nós e nos fez mover-nos em adoração, em louvor e em serviço ao seu santo nome. Está dando para entender? Porque, irmãos, se de algum modo estamos envolvidos em uma liturgia, se de algum modo estamos envolvidos em um culto, em ritos sacros, mas internamente a nossa alma continua orgulhosa, a nossa alma continua cheia de imperiosidade,
A nossa alma continua tomada de soberba, tomada de egoísmo, sendo perversa, embrutecida, empedernida, cheia de veneno, amargura, de rancor, de ira. Então, os nossos atos litúrgicos são apenas adestramento para um convívio a menos na sociedade entre iguais, que também agem da mesma forma e que também possuem os mesmos sentimentos. E nós vamos aqui construindo o teatro da fé, porque a maldade, a transgressão, o pecado e a infidelidade ainda permanecem presentes na nossa alma. Mas nós aprendemos como nos comportar, fomos adestrados a nos comportar. Nada disso tem valor diante do Senhor. 3. Uma fé ou uma expressão de culto que mais se ocupa com coisas periféricas. Uma fé que se preocupa com o que eu vou vestir, como eu estou vestido, como ou o que eu estou bebendo, como eu falo ou como eu me expresso, o que eu assisto ou o que eu escuto. Uma fé que se preocupa onde eu vou, onde eu deixo de ir. Uma fé que não enxerga o centro fundamental de todas as outras coisas que devem gravitar à sua volta, ou seja, o amor, a paz, a unidade, a justiça, o exercício da misericórdia, a expressão de culto destes que observam apenas a periferia da fé, é uma expressão de culto morta em si mesmo. Porque Deus não está preocupado com o teu vestuário. Deus não está preocupado com a tua alimentação, com o que tu come ou com o que tu não come. Deus não está preocupado com o que tu bebe ou o que tu deixa de beber. Deus não está preocupado com o que tu tem escutado, com o que tu não tem escutado, com o estilo musical que é sacro e o estilo musical que é profano. Deus não está preocupado, irmãos, com a tua vestimenta, que é uma vestimenta da grife evangélica, protestante, ou é a grife da moda lá não sei das quantas. Deus não está preocupado, irmãos, com essas coisas periféricas. Deus está preocupado que a sua alma seja tomada de paz. E que o centro de interesse da sua vida seja promover paz, aonde há conflito. Deus está preocupado que você foi alcançado pela palavra, a palavra expulsou, baniu da sua alma as trevas, e você é justo, é tomado de misericórdia. Você estica o braço, mesmo para aquele que lhe fere. Alguém aqui já ouviu aquela história do sábio que queria salvar o escorpião, que estava no rio morrendo? Todas as vezes que o sábio se aproximava e esticava a mão para pegar o escorpião o picava, ele soltava o escorpião na água e ele continuava a afundar, e ele ia lá de novo, e isso continuamente. Quando ele pegava o escorpião, picava, ele soltava, pegava. Alguém passou e disse: homem, deixa de fazer isso, você não está vendo que esse animal, a natureza dele é picar? E ele disse: e a minha é salvá-lo. Ele vai picar quantas vezes for, porque é na natureza dele, mas a minha natureza é salvá-lo. Deus está preocupado que eu e você tenhamos essa natureza, a natureza de promover salvação, mesmo para aqueles que nos perseguem, mesmo para aqueles que nos ferem, nos agridem. E que aos olhos de todos não podem, não merecem e não deveriam ter chance.
É disso que se trata a fé. Quarto lugar e último, para finalizar. Quando transformamos a fé, o Evangelho, a graça de Deus em outra coisa, sob o pretexto, sob a desculpa de uma piedade séria, de um comprometimento mais forte, de uma vida mais santa, quando nós comprometemos o Evangelho, colocando outras coisas que não são o princípio do Evangelho, mesmo que a desculpa para isso, para colocar essas coisas sobre o Evangelho de Jesus, seja, não, nós precisamos ter mais santidade, nós precisamos ser mais piedosos, nós precisamos ser mais comprometidos. Quando nós fazemos isso, nós adulteramos o Evangelho. Nós adulteramos aquilo que Deus propôs em seu santo coração e em seus santos conselhos para a humanidade. E Paulo, irmãos, Paulo diz lá em Gálatas que quando um evangelho diferente do princípio gracioso, misericordioso, acolhedor de nosso Senhor é posto, é adulterado, é colocado outra coisa, ele é uma maldição. Uma maldição. Mas não se engane. Isso não significa dizer que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é apenas graça, misericórdia, para que nós tenhamos uma vida desordenada. Não. Jesus, nesses versos, foi extremamente incisivo e duro ao proclamar juízo sobre todos aqueles que andam em desacordo à justa lei do Senhor. Amém? Pastor Joaquim, por favor, ore por nós. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar, né? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honra, glória, poder e majestade pertencem somente a Ti. Queremos, ó Deus, mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade, o privilégio de mais uma vez nos reunirmos aqui, Senhor, neste lugar para cultuarmos ao Senhor e para ouvirmos, Senhor, a Tua voz e entendermos, ó Deus, de uma vez por todas que o Evangelho requer de nós mudança, requer de nós, Senhor, acima de tudo, arrependimento de pecados, arrependimento de tudo aquilo, Senhor, que fere, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. Por isso nós agradecemos e pedimos que a boa semente que foi lançada, Senhor, esta noite mais uma vez, ela possa encontrar, ó Deus, em cada coração, ó Deus, aqui presente, aqueles que ouvirão em algum momento essa mensagem, encontrem uma terra fértil, uma terra propícia, uma terra, Senhor Deus, que seja adequada para que essa boa semente, que é a Tua palavra, possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento, para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Agora, em especial, ó Deus, nós também queremos